visa apresentar o ensino de história através da linguagem cênica. A função do educador é abrir caminhos para seus alunos. O professor é um educador que constrói processos para encantar seus alunos e, a partir daí, poder abrir a caixa do conhecimento, o mundo da leitura e o encanto do conhecimento e a sabedoria do querer mais. A disciplina Prática Curricular 3, oficina de instrumentos didáticos, ministrada pela professora doutora Crislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante, é uma oportunidade do jovem historiador formado na UVA possa ter contato com o melhor instrumento didático, você, professor, professora. E, a partir daí, introduzir novos elementos, instrumentos que devem estar no seu dia a dia e na sua atuação. Ir também para além da sala de aula, possibilitando transformação em seus alunos para serem ativos, criativos e cidadãos responsáveis. Para diversificar o seu trabalho, o professor poderá utilizar materiais didáticos inovadores e tecnologias para potencializar sua voz, seus livros e instrumentos no desenvolvimento de sua função de educador, assim como atuar ou propiciar que seu aluno atue. Isso mesmo, o teatro como eixo motivador da aprendizagem. A metodologia do teatro do oprimido, de Augusto Boal, é a base teórica metodológica para a inspiração das equipes, considerando que a teatralização deve motivar, mas, além disso, sair da letargia social, da passividade, em busca de sua ação concreta, libertária para o processo de ensinar e aprender história. E é essa experiência que iremos apresentar a seguir. Boa noite e boa aula. Professora Crislene Carvalho dos Santos Pereira Cavalcante, há 24 anos, na UVA e INTA, no ofício universitário, ministra essa disciplina nos últimos anos. Historiadora, membro da Academia Sobralense de Estudos e Letras, ACEL, atualmente presidente, sendo a primeira mulher a presidir. Radialista do programa Ciência e Debate, Rádio Paraíso FM 101.1, Sobral, Ceará, onde é Lene Carvalho. E vem aí a professora, vestida em estilo anos 1920, Crislene Cavalcante. Salva de palmas. Boa noite. Esse moço me chamou, mas eu cheguei num tempo meio estranho. Acho que deste livro, O Espetáculo da Cidade, Corpo Feminino, Publicidade e Vida Urbana em Sobral, de 1920 a 1925, me trouxe para cá. Esses historiadores têm poder, têm uma máquina do tempo. Eles falam de épocas que nem viveram. E aí, me tiraram para agora. E, pasmem, vocês se vestem muito diferente, né? Eu vi umas roupas muito esquisitas. E olha que há 100 anos atrás, essa roupa já era esquisita. Porque Dom José não deixava essas pernocas ficarem de fora sem ser criticado. E assim, pobre das mulheres. Mas de pobre não tem nada, isso foi luta e foi conquista. Porque é isso que a história nos ensina. Os processos de transformação, de embates culturais, sociais, políticos e as transformações que isso promove, com embates e conciliações, com esquecimentos e com memórias reativadas e ativadas. E é assim que, nesta noite, nós vamos, então, entrar no túnel do tempo pela segunda vez na Universidade Estadual Vale do Acaraú. E, assim, gostaria de dizer, informar e declarar aberta a aula de Prática Curricular 3, Oficina de Instrumentos Didáticos, e para esta noite nós vamos começar com o hino de Sobral. Todos de pé, em posição de respeito. Revolta
aula de história que é chata. Ainda não. A sonoplastia tá boa, né? Pois é, dizem que a aula de história é chata, dizem por aí. Mas ela pode ser também uma arma poderosa de alegria, de novidades e de spoiler, né? Spoiler? Hoje usam essa expressão. Você começa pelo final, as coisas já aconteceram. E os livros têm essa relação porque pessoas inteligentes são capazes de falar de épocas que eles nem estavam vivos. E esses são chamados de historiadores. O passado tem seu encantamento e a arte tem poder de unir sentimentos, emoção, beleza e despertar conhecimento. Nessa aula de hoje, a interação é com as diferentes manifestações artísticas e o sentido do espetáculo é criar um caminho sensível para o ato de ensinar e aprender e ser um ser para o bem. Aproveitamos, então, para informar que tem um espaço. Vamos tirar fotografias depois com os artistas. Estamos sendo filmados também. E gostaria de agradecer a participação do J. Oliveira, do Pop News, aqui presente, a participação de cada um de vocês, aos professores que estão presentes, a coordenadora de curso, aos visitantes, aos egressos, às mães e às namoradas, né? Isso é muito importante, a participação da família nesse diálogo. Muito obrigada pela presença. E gostaria de contar também com o depoimento de vocês depois do espetáculo encerrar. E sendo assim, para iniciar essa noite de espetáculos, vamos começar com muita irreverência, que é o que a arte deve ser. A arte é ruptura, é criatividade, é emoção e é beleza. Vamos começar com Ney Matogrosso e sua arte de irreverência. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa, rompi tratados, traí os ritos, quebrei a lança, lancei no espaço, um grito, um desabafo, e o que me importa é não estar vencido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Muito bem! Ney Matogrosso, nos anos 60, 70, já era uma arte irreverente. O que hoje a gente fala tanto de gênero, ele, nesse período, já fazia toda essa irreverência em plena ditadura militar e, assim, rompeu barreiras. Muito obrigada, Ney Matogrosso. E já que falamos em ditadura militar, nós vamos entrar num... Ditadura militar. Que tempo foi esse?
é um vídeo que você pode discutir em sala de aula e é uma comunidade dos professores em que a gente faz essa dinâmica também para a sala de aula. O Brasil venceu uma democracia golpeada com a chegada dos militares ao poder. O povo vê a sua liberdade ser tomada, assim também como o seu direito de escolher o presidente. Os anos seguintes são tenebrosos. Censura, prisões, exílio, perpetuidade a quem se opõe a todas essas arbitrariedades. Mediante toda essa repressão, o governo executivo, uma das classes mais perseguidas pela ditadura, resolve não baixar a cabeça e tentar a todo custo lutar para mudar esse cenário. Eu chamei vocês aqui para que nós três pudéssemos falar a respeito da situação política do nosso país. Eu sei que, assim como eu, vocês também não apoiam o golpe. Vocês pensam de forma crítica. Somos os estudiosos, somos o futuro dessa nação. Então, vamos fazer uma panfletagem e tentarmos reunir o máximo de gente para essa assembleia que estaremos realizando em uma sala às escondidas. Como vocês sabem, a Uni foi fechada. A censura está tomando de conta da mídia. As pessoas não se dão conta do que está acontecendo. As pessoas não têm o conhecimento do que o governo está fazendo, a lei que o governo implanta. Temos que reunir o maior número de alunos. Temos que abrir os olhos desse pessoal. Temos que mostrar o nosso valor. Temos que ir à luta. Sim, tudo que vocês colocaram aqui, toda essa situação está muito clara em nossa sociedade. Mas temos que fazer isso da seguinte forma: não podemos de forma alguma vacilar. Tem que ser tudo na surdina. Temos que fazer essa panfletagem de modo que não possam desconfiar da gente, porque não sabemos quem são os nossos aliados, não sabemos quem é ou não a favor dessa ditadura que se plantou-se no nosso país. E eles, os militares, estão de olho em nós, porque nós somos os principais pensadores críticos do Brasil, pois estudamos na universidade. Temos esse privilégio que muita gente não tem, e por conta disso nós somos os principais alvos dele. Boas novas, comandante. Pelo visto, os comunistas ainda não aprenderam. Continuam a desafiar o governo. Dessa vez, com aumento na Assembleia no campus da Universidade. Precisamos tomar medidas imediatamente. Vocês sabem, caros colegas, nessa reunião aqui, como vocês sabem, o movimento estudantil organizado por muitos, que agora já não estão mais conosco, tem se desfeito. Os militares cada vez mais investigaram os seus objetivos. Nossa democracia, até então, ela já não existe mais. Os nossos direitos há muito que ser tomados. Precisamos fazer alguma coisa. Precisamos nos reorganizar e então agirmos. Precisamos fazer isso logo.
universidades sendo fechadas, alunos sendo espancados, professores sendo espancados, e tudo por uma lei que os militares chamam de suicídio lacerda. Tá, mas como vamos combater isso? Os militares eles não têm descanso. E todos que são contra eles, eles dão um jeito. Todo mundo aqui tem medo de perder a vida, inclusive eu. Ou você esqueceu do que aconteceu com o nosso colega da edição do final de ano fechação? É verdade. E também, recentemente agora a Uni, pessoal, foi fechada. Né? Ou seja, a nossa representação, ela está tendo que agir na clandestinidade. Está tentando ocorrer uma manifestação contrária a esse regime, mas infelizmente nós estamos sendo altamente perseguidos e massacrados. Pois é, meus amigos, os militares estão agindo de modo repressivo para toda a população, inclusive para nós estudantes. Como nós temos um pensamento crítico, nós nos tornamos o principal alvo desse regime. Sem falar também dos massacres que vêm acontecendo em várias cidades do país, nos campos das universidades. Um exemplo bem claro, a Universidade de Praia Grande. Bom, pessoal, as manifestações pacíficas estão ocorrendo pelo Brasil. Só que essas manifestações não estão resolvendo o problema, porque eles chegam e agem com repressão. O jeito é para nós fazermos como ocorreu em Cuba. O que eles fizeram em Cuba? Eles pegaram armas e lutaram contra aquele governo opressor. Vamos fazer o mesmo aqui no Brasil. Vamos começar com a nossa universidade. Depois vamos expandir para as próximas e depois vamos chamar o povo que está resistindo contra esse governo para lutarmos, para resistir, pegando em armas e formarmos uma guerrilha para lutar contra esse regime. É isso, gente. É como o nosso camarada falou, precisamos fazer a revolução. Sem nós ela não pode acontecer, mas juntos sabemos que podemos. Temos que agir com cuidado que os militares querem com nossa cabeça. Acho que isso é enviado no momento. Os militares são imbatíveis. Temos que continuar com a nossa luta. Temos que ir às ruas. Temos que mostrar para o povo que somos capazes de tornarmos os nossos aliados. Concordo com você. Antes de nos armar, nós temos que parar para pensar se nós estamos realmente preparados para saber lidar com a guerra. Não adianta a gente ir lá e não saber atirar e não saber se virar no confronto. A gente é um igual para negro, galera. Sugiro fazermos uma assembleia, pois com a assembleia nós tentaremos reunir todos os centros acadêmicos da universidade e se todos os centros acadêmicos participar dessa assembleia, vamos bolar um plano para lutar contra esse regime. Então, gente, vamos à luta! A instituição é livre, assim como o povo é livre, temos o direito de nos manifestar. Olha aqui, coronel. Olha que os bates eles estão fazendo. Quem foi que entregou esse panfleto? Cuidado, Bruno. A instituição é livre, mas nós temos o direito de nos expressar, porque vocês estão restringindo todo tipo de liberdade nossa. A nossa liberdade vocês estão restringindo. Deixa o joelho, de joelho! Ó, agora, sargento, você vai sentir o verdadeiro sabor da revolução comunista. Não, sabe? A população resiste! A população resiste! Quem mais se habilita? Nós não vamos parar o movimento! Você perde de cuidar, cara. Vocês estão continuando! Vocês fiquem servindo no meu amigo! Isso aqui é só um aviso! O pior está por vir! Guarda! Vamos levar esse agitador para a delegacia. E lá ele vai explicar tudo que ele tem dessa baderna. Fiquem avisados!
Olha, essas propriedades que eu comi vai ser o símbolo de nossa resistência. Eles têm a arma, mas nós temos a história. Vamos lá! E eles resistiram. Hoje você tem direito de escolher o seu presidente. Mas você já parou para pensar que isso só foi possível graças à resistência de muitos que, assim como esses estudantes, lutaram e deram até mesmo sua própria vida para que o Brasil alcançasse novamente a democracia da qual você hoje desfruta? A equipe pode se apresentar? À frente, uma salva de palmas, por favor. Gabriel, Vitor, Vandeilson, Francisco, Aristides. Parabéns pela produção. O grito de liberdade ainda está em nossas gargantas para valorizarmos cada ação que temos e que queremos continuar, né? Acho que vocês cruzaram esse tempo. Muito obrigada, equipe, pelo trabalho. Uma salva de palmas, por favor. Obrigada. E na sequência de ditadura, achei uma coisa muito interessante esse cinema de vocês. Ele tem música, ele tem fala e ele é colorido. No meu tempo, essa música não saía lá de dentro, não. Ficava um piano fora. E era preto e branco. E era muito difícil entrar nele, porque homens e mulheres sentavam juntos. Isso não era permitido. Vocês aí, tudo pertinho, né? Que tempo é esse? E, na sequência, mais uma arte da multimídia, também um jornal sobre ditadura militar. Ditadura militar. Locais que confinavam os flagelados da seca na década de 30. Nossa equipe visitou Ipu. Diante da seca e da grande demanda de sertanejos com destino à Fortaleza, o governo decidiu controlar e vigiar pessoas a fim de evitar que os mesmos atingissem a capital e a elite. Veja. Segundo registros da época, em 1932, os campos do Estado, com o apoio da República, em cidades do interior, quando Fortaleza já estava lotada de pedintes pelas ruas. 6 campos foram criados nos municípios de Ipu, Quixeramobim, Senador Pompeu, Cariús, Crato, Buriti, além do já existente na capital Fortaleza. No total, mais de 70 mil pessoas teriam sido confinadas nesses campos. Estamos aqui, no Espaiado, local onde ficava o campo de concentração de Ipu, no interior do Ceará. Aqui, na década de 30, enquanto o estado vivia uma das suas piores secas, milhares de pessoas foram confinadas. Adultos e crianças buscavam uma vida melhor na capital, mas tiveram aqui as suas histórias interrompidas. Só aqui em Ipu teriam sido confinadas mais de 6 mil pessoas, mas a estrutura física desse campo já não existe mais, restando agora só as memórias dos que já viveram. Vamos conversar agora com Mariane, neta do senhor José, que era um dos últimos sobreviventes do campo de concentração, que morreu aos 89 anos de idade, mas antes contou a sua história de sofrimento à família. Mariane, você era neta do senhor José Alves de Paiva? Sim. Conte-me mais, como o senhor José chegou ao campo de concentração de Ipu? Bem, um dos seus relatos que ele contou para o meu pai, e quando eu era criança eu também ouvia, é que no ano de 1932,
ele foi para Fortaleza com seus pais, atrás de uma vida melhor, devido à seca, né? Eles estavam tentando fugir da fome e atrás de emprego. Chegando lá, o governo estava criando uma política de tirarem essas pessoas do centro de Fortaleza, criando esses campos de concentração, onde meu avô veio parar aqui, na cidade de Ipu, no campo de concentração do Espraiado. Aqui, nesse campo de concentração, o governo, eles prometiam vida melhor, empregos, médicos, o que nunca foi real, né? Como você falou das falsas promessas, o que o senhor José relatava sobre como era o local? Bem, ele falou que, em alguma das suas histórias, ele contava que aos poucos o lugar foi ficando super lotado, que as pessoas começaram a dormir ao relento, que a comida, além de ser escassa, era de péssima qualidade. Aos poucos foram raspando a cabeça dos homens devido ao piolho que estava aumentando. As vestes deles eram feitas de saco. Então, aos poucos, ele foi percebendo que toda aquela promessa que o governo tinha feito não existiria e que eles estavam em um lugar que não ia ter nada do que o governo ofereceu e que tudo aquilo era falso. E como eram as mortes e as doenças nesse campo de concentração? Aos poucos ele relatou, né, que aquela situação ia deixando ele com bastante medo, porque as doenças só aumentavam, a fome e o número de mortos, que ele relata que era de 6 a 7 pessoas que morriam por dia. E aquele amontoado de pessoas, de crianças, de adultos, estavam criando uma situação de caos. Como você falou desse momento de caos, em algum momento o seu José, o seu avô, ele chegou a falar em desacreditar ou deixar de ter fé? Não, até porque no campo de concentração ele relatava bastante que ia o padre, né, levar a palavra de Deus para, de uma certa forma, confortar ele e não deixarem ele desacreditar. Ele falava que tinha um dos padres que falava bastante em obediência ou de não deixar de desacreditar, e que tem uma parte que eu achava bem assim, bastante de fé dele, que ele sempre tinha com ele, e com as palavras que o padre falava, que São Sebastião ia livrar ele das pestes. Então ele nunca deixou de desacreditar, tanto que ele conseguiu sobreviver e também conseguiu sair daquela situação que ele estava. Mariane, e pelo relato do seu avô, por quanto tempo ele viveu nesse campo de concentração? Devido às condições, ele ficou com muito medo, por causa que todo dia tinha morte, as pessoas estavam ficando doentes e a fome só aumentava. Então, com medo, ele resolveu que iria fugir. Ele chegou aqui por volta de maio de 32 e em dezembro de 32 ele resolveu que ia fugir. Então, mesmo sendo um lugar vigiado e cercado, como tinha muitas pessoas e o número de pessoas só aumentava e os vigiantes não estavam conseguindo dar conta, ele acabou fugindo, ficou alguns meses escondido. Aí logo depois, né, começou as chuvas, e aí foi quando desfizeram os campos de concentração, o governo começou a distribuir sementes, e ele, dessa distribuição do governo, ele resolveu pegar esses materiais que eles estavam distribuindo e ficar aqui mesmo pelo Ipu. Então, ele construiu a sua vida e a sua família aqui no Ipu. Pelo relato de Mariane, podemos ver que os confinados viviam em condições subhumanas. Como disse a historiadora Kênia Rios, a proposta do projeto era salvar os flagelados, oferecer comida e assistência médica. O problema é que no Brasil nada acontece como está no papel. O que ocorreu foi que essas pessoas ficaram amontoadas. Só aqui, no campo de concentração de Ipu, mais de 1.000 pessoas teriam morrido. O local onde esses sertanejos buscavam refúgio acabou sendo o fim para muitos. Um lugar esquecido no tempo. Miséria, fome, doença, desespero e morte assolavam os campos de concentração espalhados pelo Ceará na década de 1930. Fala Ceará fica por aqui. Boa noite. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Parabéns, equipe. Por gentileza, meninas, adentrem. A Laura não pôde estar, ela está doente hoje, não pôde vir, mas fez a sua bela apresentação com direito ao make-off ainda. Pode deixar, pode deixar. Tá lindo. Não, pode deixar. Venham, meninas, por gentileza. Ela tá rindo da história do vô dela, gente. Escolheram uma boa fotografia para esse vídeo, né? Gostei do texto, relato emocionante. Parabéns, parabéns. Com apoio ainda, equipe técnica, o Geilson, né? Parabéns. Meninas, muito obrigada pelo tema da ditadura para seca. E continuando com o tema de seca, nós vamos ter agora uma contação de histórias, que é um encantamento, principalmente para quem for trabalhar com o ensino fundamental 2, né? 2, que aí é o que o historiador pode atuar. Então, vamos receber no palco a contação de história sobre a seca. Era uma vez uma seca. Nossa história começa em dezembro do ano de 1931, onde já se tinha anúncio da grande seca do ano seguinte. Em janeiro, fugindo da miséria, da agonia, do abandono e descaso público, os retirantes começaram a chegar na capital cearense, Fortaleza. A fome gritava alto no interior cearense, maltratando famílias inteiras de sertanejos. O canto dos sabiás calou, o grito do vaqueiro sufocou, e a rasga mortalha os céus rasgou, levando o homem do sertão a fugir com sua família em busca de esperança, abandonando tudo para ir à capital. Os flagelos, como assim ficaram conhecidos, caminhavam longos trechos para chegar à estação de trem e serem levados a Fortaleza. Assim, para impedir que estas pessoas invadissem a capital, foram criados 7 campos de concentração, em Ipu, Quixeramobim, Senador Pompeu, São Mateus, Crato e 2 em Fortaleza, perto das estações de trem, a fim de confinar homens, mulheres e crianças logo que desembarcassem. O governo da época criou estes locais como medida para dar humana assistência aos famintos, mas dali não podiam sair sem autorização dos inspetores, ficando encurralados milhares de retirantes a morrer de fome e doenças. Maria. Esse é o nome da mulher que nós iremos contar a história. Maria sertaneja. Maria que, assim como tantas outras Marias aqui em nosso sertão, sofreram na pele os males dos campos de concentração do Ceará. Invadiram a minha cidade, um número maior de 4 vezes a nossa população. Trouxeram desacato, desordem, caos, crimes, epidemias. A gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Vamos dar assistência para esse povo, vamos dar comida, vamos dar casa, vamos dar saúde, vamos criar os currais para tirar esses miseráveis da nossa cidade e levar eles para os currais. E nós vamos criar também outros nas cidades vizinhas, para esses miseráveis não vir aqui atrapalhar a nossa vida na capital. Tá ok? Eu saí do Crato em 1932. Lá não tinha mais nada para nós, não tinha mais nem água nem comida. Então, o pouco que a gente tinha, o resto que a gente tinha, a gente juntou e foi-se embora, porque nós ouvimos falar de um lugar que ia dar moradia, ia dar água, comida e também remédio. Então, a gente andou muito a pé para poder chegar numa estação de trem. E, gente, lá era um inferno, uma lotação, o povo botando nós para fora, mas nós não saía não, porque nós não queríamos morrer. O povo do exército batia em nós, humilhava, mas nós continuava lá. Esses lugares, que a gente não sabia o nome ainda, eles eram tudo construídos perto das ferrovias, que era para impedir que nós entrássemos em Fortaleza.
porque eles achavam que nós ia roubar e essas coisas. Mas nós chegamos, por quê? Porque era lá que nós achávamos que ia ter nossa salvação. A gente pensava que ia escapar em Fortaleza, mas aí o povo começou a dizer que a gente estava sujando a cidade, trazendo doença. Quando nós chegamos lá, começaram a pedir esmola para os ricos comerciantes. Era o jeito, né? Mas eles tinham medo da gente, pensavam que a gente ia roubar. Então, construíram um tal de curral, que era para afastar a gente da cidade, não atormentar mais o povo. Lá, os homens tinham os cabelos raspados, homem era separado de mulher, segundo eles, para proteger a moral e a decência. Lá, o povo trabalhava quebrando pedra, cavando buraco, fazendo barragem. E para ganhar uma mixaria de feijão, farinha, arroz, tudo muito ruim, esse era o pagamento, não tinha dinheiro não. E ainda sempre tinha um homem vigiando. Lá também tinha a capela, que era para o povo rezar, batizar um menino, se casar. Era um povo de fé e esperança. E a nossa única esperança era não morrer de fome e de sede. Nós era vigiados. Ave Maria, se tentasse fugir, os guardas prendiam na cadeia que tinha lá. A comida era pouca, muita gente morria de fome e das doenças que dava lá. Os médicos iam lá vacinar, mas ninguém queria ser vacinado, não. As mulheres que tinham seus filhos enrolavam nos lençóis para os médicos não verem. Tinha gente que era amarrado para ser vacinado. Mas à noite a gente sempre dava um jeitinho de ser feliz. A gente cantava, dançava e fazia competição de repente para lembrar o nosso sertão. Com a chuva lá de 33, o pessoal da imprensa ficava mandando o governo mandar a gente para casa. O governo deu uma semente, pagou nossas passagens, mas muitos não quiseram não, o bocado ficou. Os lugares onde eram os currais hoje são favelas, bairros periféricos. E para que histórias como as nossas não se repitam, os gritos por água, liberdade e proteção precisam ecoar na estrada da história até o presente. Muito obrigada, equipe. Parabéns pelo encantamento, né? Contação de história sempre é bom. E nesse mergulho em diferentes tempos, em diferentes temas, com diferentes personagens, este evento foi criado a partir do talento da turma e principalmente com a turma. E uma das coisas primeiras que os meninos, ao aceitarem realizarmos o Túnel do Tempo 2, por gentileza, vem aqui, ó. Na diagonal, um pouco mais para frente. No Túnel do Tempo 2, foi escolher, inclusive, o tema, que é Brasil, República Colonial, que é um grito crítico de análise de diferentes tempos. E agora nós vamos receber um número... Deu certo, muito obrigada, meninos. Que é o Dia do Fico. Então, um momento importante na história política desse país e que faz toda a diferença dentro da América Latina. A marca monarquista na nossa história. E assim, vamos ouvir, vamos aprender e vamos aplaudir a equipe com o Dia do Fico. Equipe. Boa noite. Hoje, no Jornal Temporal, iremos ao ano de 1822,
onde foi dado o primeiro passo da independência e ruptura total do Reino Unido do Brasil e a metrópole portuguesa. O episódio ficou conhecido como o Dia do Fico. E agora mais informações com o nosso repórter de campo, Pascoal Soares. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Gabriel e Narcélio. Estou aqui diretamente do Ano da Graça de 1822, diretamente da Quinta da Boa Vista, ou também conhecido como Palácio Real, onde acompanharemos momentos cruciais para o que ficou conhecido como o Dia do Fico. Com vossa licença, majestade. Como ousam desmoralizar-me, humilhar-me? Pensam que não sei, que me chamam de rapazinho brasileiro? Vou mostrar quem é o rapazinho brasileiro, ou não sou herdeiro da casa dos Bragança. Pedro, meu amor, já soube das exigências das cortes. A situação já está muito delicada. Deve acalmar-se e pensar no que irá fazer. Lembre-se que o povo brasileiro ama e apoia seu príncipe regente. Não posso ir contra meu pai. Seria uma afronta ao trono português do qual sou herdeiro. As exigências que as cortes fazem tornariam desta terra uma colônia novamente. Pense o quanto o povo sofrerá. Pense que o conflito com Portugal poderia enfraquecer a própria monarquia. Lembre-se do que aconteceu a Luís XVI. Não posso tomar uma decisão pensando em apenas um dos lados. Imagine o que poderiam fazer no poder esses impostores que não têm ideia da responsabilidade na condução do Estado e nem têm a autoridade divina. Lembre-me agora do que disse meu pai antes de partir. De certo modo, ele já sabia que a situação chegaria a este ponto. Põe a coroa antes que algum aventureiro faça. Imagine o quanto o povo sofrerá com a nossa partida. Apoiarei a decisão que você tomar, meu amor. Deixe-me a só, Leopoldino. Preciso pensar na decisão que vou tomar. Voltamos diretamente do Palácio Real, onde a situação se encontra bastante tensa, sobre a decisão do príncipe regente sobre a sua possível volta a Portugal. Com vocês no estúdio, Marcelo. Podemos ver pelo relato do Pascoal e suas imagens que a situação está crítica. E dependendo da decisão do príncipe regente, o destino do Brasil está em xeque. Gabriel, nos fala o que aconteceria com o Brasil caso a família real partisse? Bom, Marcelo, caso o príncipe regente retorne para a metrópole portuguesa, o Brasil passaria por um processo de recolonização e retornaria ao status de colônia portuguesa. Pedro, já tomaste sua decisão? Leopoldina, meu amor, decidi acatar as ordens das cortes, pois não quero desafiar e desrespeitar Vossa Majestade, meu pai. Não se trata apenas de uma coroa do nosso país em jogo. Pedro, estou grávida.
ministros vindos das províncias para falar com você. O que os traz ao Rio de Janeiro? Meu príncipe, venho de diversas províncias trazendo aqui esse abaixo-assinado que clama por sua permanência. Estamos vivendo um momento de suma importância para a nação. As demandas portuguesas não passam de um completo absurdo com o único intuito de enfraquecer-nos. Sem você, meu príncipe, o povo está pronto para pegar em armas e lutar por sua independência, o que resultaria apenas em nossa divisão em diversas republiquetas. Em nome de seu povo, eu peço que fique. Muito obrigado, senhores. Os senhores estão fazendo seu príncipe muito feliz. Obrigado por mostrar-me o coração de meu povo. Não baixarei minha cabeça para os desmandos das cortes. Digo mais, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Como podemos ver, o primeiro passo para a independência do Brasil foi dado. Agora é com vocês no estúdio. Podemos ver que a intensidade desse momento e sua importância para a história do nosso país é indescritível. A chama da independência brasileira foi acesa, abrindo precedente para a independência do Brasil no dia 7 de setembro do mesmo ano e o nascimento do Império Brasileiro. Boa noite! Voltaremos na próxima semana com mais coberturas da história do Brasil. Carlos, muito obrigada, equipe, pela performance, pelo tema e abordagem apresentada. Lindo, muito bom. E na sequência, vamos apresentar Juazeiro e o Cangaço, nesse mergulho de tempos e de sujeitos. Com vocês, Juazeiro e o Cangaço. Bom dia, padre. Não temos boa notícia. Estamos com mais um problema. O que está acontecendo, meu filho? Como se não bastasse o perigo que corremos com a coluna Prestes aterrorizando o Juazeiro, agora me veio a notícia de que Lampião e seu bando estão numa fazenda aqui próximo e estão vindo para cá. Que Juazeiro? Como assim? O que Lampião e seu bando estão querendo fazer por essas bandas? Doutor Floro, padre, a mando do presidente da República, a fim de recrutar soldados para lutar contra os revoltosos da coluna Prestes, enviou uma carta para Lampião e chamou para lutar com seu bando. Mas como o doutor Floro Bartolomeu conseguiu convencer Lampião a lutar pelas forças do governo? Um homem fora da lei, um homem que não obedece a nenhum tipo de autoridade. O doutor Floro enviou uma carta lhe prometendo armas, munições, a patente de capitão e disse mais, disse que o senhor estava aqui em Juazeiro esperando, que você era de acordo e que daria a bênção. O doutor Floro usou o meu nome para convencer Lampião? Como vai ficar agora minha imagem perante a imprensa e perante ao povo de Juazeiro? O que vão dizer sobre mim ter convidado um cangaceiro para Juazeiro? Isso está errado. E o pior, padre, ele já está aqui perto, já está vindo para cá. Então vamos rezar para que tudo ocorra bem. Não se preocupe, padre. Para isso eu tenho uma solução. Vai ficar tudo bem. Já
Vamos tentar receber o Lampião do jeito mais pacífico possível. Não quero ver derramamento de sangue aqui em Juazeiro. E se o Lampião quiser vir falar comigo, eu irei falar com ele. Além disso, o doutor Bartolomeu já vai ao Rio de Janeiro. Como iremos conceder a patente de capitão do Lampião, já que o doutor Floro está aqui? Vai dar tudo certo. Então vamos rezar para que tudo ocorra bem, já que não temos outra alternativa. Deus te abençoe, Lampião. O que devo a honra da sua visita? Primeiramente, eu queria muito lhe conhecer, meu padrinho. A honra é toda minha e do meu bando. É que recebemos a mensagem do Dr. Floro que o senhor precisava da ajuda de nós para poder combater um tal de Prestes. Para que eu precisarei da sua ajuda, Lampião? Eu sou apenas um sacerdote. E além disso, a coluna Prestes já arribou daqui faz tempo. Gente, meu padrinho, mas o Dr. Floro prometeu que nós iríamos vir aqui para ajudar. Prometeu a gente munição. Sua bênção me prometeu para que eu pudesse conhecer sua pessoa pessoalmente. E o que lhe prometeram, Lampião? Me prometeram munição, meus homens, para poder a gente sair por aí, e a patente de capitão do exército. Para que eu pudesse sair por aí, pelo sertão todo enfrentando essa coluna, para o Prestes. Bom, Lampião, a sua bênção eu lhe dei, mas em relação à patente de capitão, eu não tenho essa capacidade para lhe dar. Gente, meu padrinho, estão querendo me passar para trás? E como é que fica isso? Oxe, como é que fica isso? A gente vem, bota até aqui, para dar viagem perdida, isso é um desaforo. Mas tu pode ficar assim. Calma, seu Lampião. Calma, senhores. Eu tenho uma solução. Acho bom mesmo, porque o Lampião não podia aceitar desaforo. Só um instante, senhores. Eu posso resolver. Lampião, eu tenho um pedido para lhe fazer. Diga, meu pai. Lampião, eu quero que você saia dessa vida de crime. Eu quero que você vá viver em paz, seguindo os caminhos de Deus. Meu padrinho, seguir o caminho da igreja significa deixar o cangaço. E deixar o cangaço não posso, não. O cangaço está no meu sangue, está no sangue dos meus cabras. Não posso, não. Esse pedido eu não posso, infelizmente não vou poder atender, não, senhor. Meu padrinho, trouxe o doutor Pedro Albuquerque, o único representante legal do governo aqui em Juazeiro. Quem é isso aí, cara? Sei não, senhor. Ele pode dar o documento que o senhor vai buscar. Padre Cícero, amigo, só um minuto. Mas eu acho que não tem autoridade para isso, não. Que conversa é essa, cara? cara? Vai ter. Nesse caso a gente abre uma sessão. Tá bom. Onde que vem? Leia. Preciso fazer o documento antes, só um minuto, por favor. Olha aqui pra mim, olha. O que ele tá botando aí? Não entendendo nada. Sendo assim, pelos poderes a mim concedidos, concedo a patente ao senhor Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, de capitão do Exército Patriótico Brasileiro. O mesmo deverá entrar no uso de suas atribuições a partir do momento que se apossar deste documento. Viva Lampião! Viva o capitão Virgulino! Isso! Simbora, cambada! Espera, Lampião.
que foi agora? Antes de você ir embora, eu quero lhe dar um presente. Eu vou lhe dar esse texto, mas veja bem. Um presente? Você só vai usar esse texto quando você sair dessa vida de crime. E por último, Lampião, eu peço um pedido a você em consideração a mim e ao meu povo. Eu quero que você nunca mais pise o pé aqui em Juazeiro. Tome, isso aqui é para você lembrar desse presente do Lampião, do Padre Cisco. Mas veja bem, você só vai usar quando você sair dessa vida de cangaço, dessa vida de crime. Esse bendito é meu padrinho, Padre Cisco. Sua bênção mais uma vez, Padre. Você já está abençoado, Lampião. Mas reflita sobre o meu pedido. Muito que bem. Esse pedido eu vou lhe atender. Fique com Deus, Pai. Você também, Lampião. Bora, Cambá! Meu nome é Virgulino, apelido Lampião. Seu nome é Senhor Pedro, você não acha que esse documento possa gerar muitas repercussões negativas para todos nós? Olha, meu padrinho, na presença desses homens aí, eu seria capaz de assinar até a renúncia do presidente da República. Então vamos rezar para que tudo ocorra bem. Vamos esperar para ver, só Parabéns, equipe. Muito obrigada pela performance do figurino e a alegria e a coragem e a falta dela também, né? Muito obrigada, equipe. Recebeu colaboração de outras equipes. O trabalho colaborativo é importante. Uma salva de palmas, por favor. Obrigada. Né? Na sequência, vamos então para um ato muito importante, falando de um outro personagem. Saímos do universo do cangaço, universo masculino, apesar de Maria Bonita, né? Mas terra de cabra macho e de mulher forte também. E por falar em mulher forte, vamos ouvir agora e vamos ver a apresentação de uma paródia sobre Bárbara de Alencar. É com vocês, meninas. No horizonte onde as nuvens possam vir, a heroína do Brasil vai surgir, a proteger os seus filhos e seus irmãos, a matriarca vem cantar.
até é essa, hein? Obrigada, equipe. Um agradecimento especial ao Matheus no violão, acompanhando as meninas. Muito obrigada pela participação especialíssima. E a lembrança de Bárbara de Alencar nos faz lembrar a importância feminina na luta ainda por conquistas até os dias de hoje. Esse processo ainda está em execução, com algumas conquistas já avançadas, mas não esqueçamos que ainda temos muito a conquistar. Agora, a performance a seguir será o ápice temático do nosso túnel do tempo. Brasil, República Colonial. Que mistura é essa? E, sendo assim, vamos receber a equipe Brasil, República Colonial. Terra à vista! Assim dizem, que disse Cabral, pouco tempo antes de desembarcar aqui, na terra de Santa Cruz. Aqui logo encontraram população ameríndia, com diferentes culturas e línguas. E desse choque cultural, a conquista dessa terra nasceu, afinal, Brasil colonial. Igreja Católica e Estado, juntos na colonização. Então, logo vieram os jesuítas, com essa tal evangelização. O índio nada sabia dessa nova religião, e foi imposto nova doutrina com a catequização. E pouco a pouco o Tupã foi deixado de lado pelo novo Deus cristão. Então, por essa imensidão, surge o sistema plantation, que trouxe consigo a agroexportação. Sistema de dominante, nasce assim a Casa Grande, com sua exploração. Em busca de mão de obra, trouxeram a força lá da África. E foi o negro habilidoso que veio contra o seu gosto que sofreu a humilhação. Ergueu-se tronco, senzala, casa grande e miséria, tirando do homem negro a sua maior riqueza, a libertação. A tal monstruosidade deu-se o nome de escravidão. 1808, vinda da família imperial. Abertura dos portos e escolha de uma nova capital. A colônia virou metrópole e, com o passar do tempo, desgastou seus laços com Portugal. Às margens do Ipiranga gritou-se independência ou morte, pondo fim ao pacto colonial. Será? Logo teve a tal independência, e nascendo assim também o Brasil imperial, com toda uma ideia de renovação, mas eu posso dizer, nada, exatamente nada, mudou na nossa situação. Direitos e deveres, a primeira Constituição, mas o negro continuaria na peleja da escravidão, sofrendo ataques diários à sua cultura e religião. Mas engana-se quem pensa que foi passiva aceitação. Fuga, suicídio e quilombos foram meios de liberdade. Pela luta, pela axé, pela garra, pela glória, lembramos agora Zumbi dos Palmares. Revoltas e reformas, crise do segundo reinado, expansão cafeína e fim do tráfico de escravos. Modernização capitalista e a luta abolicionista foram os mentores da transformação. A República fica velha e em 1930 nós temos evolução. Então agora, o que aconteceu? Podemos dizer, o pensamento positivista trouxe para o Brasil o Império Republicano. Império não, nação. Primeiro a espada, depois o café com leite, oligarquia, colonialismo, indústria e urbanização. Para livrar nosso país do comunismo e da corrupção. Essa foi a justificativa de tal legislatura. Resultando tudo isso a 21 anos de ditadura. Um golpe da democracia sem nenhuma objeção. Década de 80. Estamos a progredir. Então, o governo passava por uma crise.
Direta jaz! Direta jaz! Esse é o clamor da nação. Novos tempos no Brasil, a redemocratização. O tempo foi passando e cá nos encontramos. Passamos por muitas coisas e em 2019 nós estamos. A farsa da independência prometeram nova república, mas ainda somos vítimas do pão e circo e da violência. O pobre trabalhador sofre com a exploração do sistema, que quer aprovar uma reforma para piorar o problema. O negro sofre ataques diários à sua cultura e religião, resquícios da escravidão. E, no lugar do navio negreiro, pior ficou o camburão. O índio ainda luta pelas terras e para existir. No lugar dos jesuítas, piores ficaram os ruralistas para poder oprimir. E contra nós, nordestinos, também existe preconceito, que mostra que o Brasil não é assim, essas coisas tão cordial, não. A homofobia mata diariamente homens e mulheres, vítimas da perseguição, da intolerância, da falta de noção. No relógio da violência, nos damos conta que a mulher ainda sofre, ainda luta contra a opressão e discriminação. Salve estão os políticos que lá do Planalto enganam toda a nação. E então, para completar a desgraça, em meio a tudo isso, surge um tal mito que é visto como salvação. Podemos dizer que esse é fruto da procrastinação. Lembre-se, fazer cocô apenas uma vez a cada 2 anos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Esse foi o lema da candidatura que nos lembra a ditadura. Ao final das contas, é só coincidência? E como será lembrado? Retrocesso, privatização e desemprego. Em 7 meses de governo, esse já é seu legado. 500 anos de história, dias de luta, dias de glória. Eterna casa grande senzala, muitas águas ainda vão rolar. Afinal de contas, o tempo não para. E nos perguntamos aonde esse país vai parar. Não sabemos, mas podemos afirmar. Somos Brasil, República Colonial, pois a colonização dessa terra ainda não chegou ao seu final.
adiantou. Fora a guerra dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Oh, 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 e ecoa a noite e dia, e é ensurdecedor. Ai, mas que agonia, o canto do trabalhador, esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um soluço de dor. expressiva. O Leandro fala com essa expressão dele, e isso é importante. A sala de aula é um palco, assim como a vida é um palco. Essa expectativa, essa experiência do túnel do tempo, Brasil, República Colonial, é fruto exatamente dessa perspectiva da gente pensar que o professor é comunicação com gestos, com olhar, com postura, com conhecimento técnico também. E imaginem toda essa expressividade na educação básica. Como esses meninos vão arrasar com os seus alunos, né? Parabéns, uma salva de palmas a todos! Mas ainda não terminamos. Quem tem uma sala de aula tem um mundo, mas quem se permite ir além das salas de aula tem vários mundos. E aqui a gente foi pelos vídeos, pelas mídias, pela expressão, pela contação de história, e ainda temos uma surpresa final já já, porque o ensino da história há de ser ilimitado. Se podemos ensinar através de poesia, das obras de arte e do teatro, por que limitar? Por que ouvir ainda a expressão de que aula de história é chata? Não é chata. Eu não vi nada chato aqui. Então é essa experiência que vai para dentro das escolas de educação básica. Porque o melhor instrumento didático é importante jogo, é importante a maestria com as mãos para elaborar, identificar no mercado o que existe, mas o melhor instrumento didático é sim o professor, é a sua expressão, é essa maneira como ele faz a empatia com o seu aluno. É o cara a cara, é o olho a olho, é o cheiro, é a compreensão, é a crítica e é a compreensão também. E usar a performance, o teatro, é uma linguagem muito próxima da juventude. E o teatro do oprimido é essa metodologia que interage com o público, que de repente os personagens aparecem e conversam, né? Então, parabéns, turma, por toda a desenvoltura, pelas temáticas abordadas, que representam valores, representam e expressam o que vocês vêm aprendendo aqui na Universidade Estadual Vale do Acaraú, no curso de História. Parabéns aos meus colegas por todo o trabalho e empenho com vocês, né, para chegar nesse nível de maturidade de produção. Alguém me perguntava,
Mas quem foi que fez essa produção do vídeo, né? Aquele lá do regime militar? Foram eles. Cenário, tema, né? E um agradecimento especial às mães que estão aqui vendo o melhor dos seus filhos. Como eles desabrocharam aqui conosco, e ainda estão só na metade do caminho. Vão sair melhores ainda, viu? Assim será. Professor é um mediador que deve orientar o processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, Serri salienta que o ensino de história, portanto, não é dar algo a quem não tem, não é dar saber ao ignorante, mas é gerenciar o fenômeno pelo qual os saberes históricos são colocados em relação, ampliados, escolhidos e modificados. E dentro dessa expressão de como a gente é capaz de falar e de dizer muito pela arte, pela expressividade, nós vamos fechar com chave de ouro este momento, essa aula desta noite, com uma música muito forte, muito presente nas memórias sobre regime militar, mas com a poesia e a expressão que a dança bem sabe representar. Nós vamos receber a Letícia interpretando Cálice, de Chico Buarque. Socorro! Eles vão me pegar! Me ajuda, por favor. Por favor, ele vai me pegar. Ele vai me matar. Ele vai me pegar. E ninguém vai me ajudar. Por quê? Cálice! Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ser emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gordo a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, vai abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, feito o resto da cuca,
dos bêbados do centro da cidade. Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Por favor, no palco. Muito assim encerramos as apresentações dessa noite. Tá com gosto de quero mais, né? Muito